crianças! Boa tarde! Como é que vocês estão? E aí, me digam aí como é que foi o feriado? Foi legal? A nossa aula de hoje de ciências está muito legal. Nós vamos descobrir várias coisas, mas antes a gente vai começar com a oração, tá bom? Fechem os olhos de vocês. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um final de semana que o Senhor nos concedeu, pelo feriado, que o Senhor venha estar abençoando a gente nesse momento e possamos aprender todos os assuntos que vamos ver agora. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, agora vamos começar a nossa aula de ciências. Aula de ciências. O que os cientistas fazem? Professora Catiúcia, a turma do segundo ano B, hoje é 16/2/2021. Vamos lá, você já se perguntou qual a importância dos cientistas? Afinal, o que os cientistas fazem? No mundo que a gente vive hoje, nós precisamos de muita tecnologia, não é verdade? Então, a ciência é fundamental para o ser humano. Sem ela, coisas importantes como a luz elétrica, o telefone, o computador, os automóveis, os smartphones e os remédios não existiriam. Imagine aí um mundo em que a gente não tenha remédio para tomar, em que não tem as facilidades da tecnologia. Antigamente, as pessoas viviam, mas tinham muitas dificuldades. Hoje em dia, ainda existem dificuldades, mas a tecnologia tem ajudado bastante no nosso dia a dia. Então, nós vimos aqui uma imagem tá vendo aqui uma imagem de remédio, vemos uma imagem aqui de telefone, de ônibus. Muitas pessoas não têm carro, então elas viajam de ônibus para as outras cidades ou vai para a escola com ônibus escolar e assim vai. O notebook, nós vemos também aqui uma foto de um smartphone, um carro e aqui 2 lâmpadas elétricas. Então, todas essas imagens que a gente tem visto aqui são imagens do nosso dia a dia. Então, a gente sempre vê esses objetos, essas coisas no nosso dia a dia. Ok? Tipos de transportes. Nós sabemos que existem 3 tipos de transportes: os transportes terrestres, os aquáticos e os aéreos. A ciência também tem ajudado bastante no desenvolvimento desses transportes, ok? Nós vemos aqui, nessa imagem, alguns transportes terrestres. Nós vemos um carro, uma van, um trator, uma moto, um caminhão, uma bicicleta, um ônibus e um trem. Esses transportes, eles são utilizados na Terra, por isso que são chamados de transportes terrestres. Essa segunda imagem, nós vemos aqui imagens de aviões, de asa delta, de balão. Quais são esses tipos de transportes? Os transportes aéreos, porque eles se locomovem no ar, ok? E aqui ao lado, nós vemos alguns tipos de transportes aquáticos. Nós vemos aqui uma canoa, navio, um submarino, uma lancha e assim por diante. Esses transportes aquáticos, eles se locomovem na água. Então, existem terrestres, aquáticos e aéreos. Então, esses são os tipos de transportes que a gente vê no nosso dia a dia e que é muito importante para que a gente possa se locomover, ok? Então, a ciência é muito importante também nessa área aí de transportes, porque se não fosse a ciência, a gente continuaria usando cavalo ou então a gente continuaria andando a pé, como muitas pessoas antigamente faziam, porque não existia tecnologia de usar motor nos carros, não existia eletricidade, então as pessoas utilizavam muito os animais, utilizavam os cavalos ou então viajavam a pé. E as viagens se tornavam cada vez mais cansativas e também eram perigosas, né? Cada vez mais perigosas. Então a ciência veio para revolucionar e para ajudar na nossa locomoção. Uma nave espacial, um foguete espacial. E a ciência tem ajudado bastante os estudos dos cientistas, dos astronautas, para
entender mais sobre o espaço. Muitas viagens têm sido feitas para o espaço sideral, muitas estrelas, muitas galáxias têm sido descobertas através dessa tecnologia de viajar através da nave espacial. Aí eu vou perguntar para vocês, a nave espacial e o foguete espacial, qual é o tipo de transporte? É o transporte aéreo? É o transporte terrestre? Ou é um transporte aquático? Muito bem, quem falou que é o transporte aéreo acertou, porque a nave espacial e o foguete espacial, eles eles se locomovem no ar, então eles vão para o céu, ok? A importância da eletricidade. Então vamos lá. A eletricidade permitiu a criação de vários aparelhos que ajudam na descoberta de curas de várias doenças, melhorou as condições hospitalares, melhorou os equipamentos usados nas operações e ajudou as novas formas de diagnóstico. Então, a eletricidade tem ajudado bastante a ciência e também na descoberta de novas doenças, de como pode tratar certas doenças e de como ajudar as pessoas que estão doentes e também como prevenir, ok? Então, a eletricidade também, eletricidade em nosso cotidiano. Nós estamos vendo aqui alguns objetos. Vocês vão me dizer se esses objetos a gente utiliza eletricidade ou não. Então, vamos aqui. A primeira imagem é o micro-ondas. Utilizamos eletricidade ou não? Veja, a gente utiliza eletricidade? Sim. Então, observando esses objetos aqui, a gente percebe que eles são utilizados através da eletricidade. Sem eletricidade, a gente não consegue utilizar. Um exemplo aqui, ó. Como é que a gente vai usar a lavadora de pratos sem eletricidade? Não consegue. Como é que a gente vai usar a geladeira sem eletricidade? Não conseguimos. Então, quando falta energia, aí às vezes as pessoas falam assim, tira a geladeira da tomada, senão pode queimar. Porque quando a eletricidade volta, ela volta de vez, volta forte. Então, é importante tirar da tomada. Aí eu pergunto, sem eletricidade, a gente utiliza a geladeira? Não, não tem como. Porque é através da eletricidade que a geladeira é utilizada, ok? Vemos aqui uma foto de um smartphone, de um notebook, certo? Então, esses objetos aqui são utilizados apenas com eletricidade. Sem eletricidade, sem energia, eles não funcionam. Vamos lá fazer nossa atividade? Abram aí o livro de vocês na página 115 e vamos juntos observar aqui e fazer essa atividade. O que os cientistas fazem? A ciência é fundamental para o ser humano. Sem ela, coisas importantes como a luz elétrica, o telefone, o computador, os automóveis e os remédios não existiriam. Pinte os meios de transporte que você utilizou em sua última viagem de férias. E aí, vocês estavam de férias? Me digam aí, vocês viajaram? Então, você vai pintar o meio de transporte que você utilizou para fazer essa sua última viagem, ok? Você foi de ônibus? Você foi de carro? Você foi de avião? De bicicleta? O que foi que você utilizou em sua última viagem? Daí você vai pintar esse meio de transporte, certo? Vamos agora para a página 116. No espaço a seguir, desenhe ou cole uma imagem do carro que você mais gosta. Qual é o carro que você gosta? Aí você vai desenhar ou você vai colar a imagem desse carro, ok? Os equipamentos elétricos existem porque, há algum tempo, as pessoas tentaram entender a eletricidade. Atualmente, há inúmeras coisas que funcionam à base de energia elétrica. Vamos lá, como eu mostrei para vocês, os objetos que a gente utiliza é a eletricidade. Marque um X nos objetos que dependem da energia elétrica para funcionar, certo? A geladeira precisa de eletricidade para funcionar?
Se você acha que sim, você marca um X. E assim por diante. Muito bem. Então, vamos lá para a correção da atividade? Então, esta resposta aqui é pessoal. Aí você vai me mostrar qual foi o transporte que você utilizou em sua última viagem. Quais foram os meios de transporte? Você utilizou carro? Utilizou bicicleta? Utilizou trem? Van? Moto? Caminhão? Aí vocês vão pintar, ok? Vocês vão pintar e escolher quais foram os meios de transporte que utilizaram na viagem de férias de vocês. Vamos agora para a página 116. Aqui você vai desenhar ou vai colar a imagem do carro que você mais gosta. E na 7ª questão diz assim: marque um X nos objetos que dependem de energia elétrica para funcionar. Vamos lá. A geladeira precisa de energia elétrica? Precisa. Então, quem marcou geladeira acertou. Esse aqui, controle aqui remoto, precisa de energia elétrica para funcionar? Sim ou não? Precisa, desse controle precisa, porque é através da energia elétrica que ele funciona. A vassoura, a gente precisa utilizar energia para... A gente precisa da energia elétrica para usar a vassoura? Não. E aqui a televisão, a Smart TV, precisa de energia para funcionar? Precisa. Então, quem marcou um X acertou. E aqui, o ferro elétrico, precisa da energia? Precisa. E esse aqui, o videogame, precisa de energia elétrica? Precisa. O boné precisa de energia elétrica para a gente usar? Não precisa. O skate precisa de energia elétrica? Não precisa. A lâmpada elétrica precisa de eletricidade? Precisa. O notebook precisa de energia elétrica para funcionar? Precisa, porque a gente precisa colocar o notebook para carregar e assim a gente poder usar. Então, precisamos sim da energia elétrica para utilizar o notebook. E a mesa e as cadeiras, elas precisam de energia elétrica para que a gente possa usar? Não precisa. A caneta, a gente precisa de energia elétrica para usar? Não precisa, não precisa. E a bola de futebol, precisa de energia elétrica para brincarmos, para usarmos ela? Não precisa. Então, quem marcou em geladeira, no controle, na Smart TV, no ferro, no videogame, na lâmpada elétrica e no notebook, acertou, ok? Muito bem. E agora para casa, atividade para casa, o que você vai fazer? Você vai pesquisar a imagem de objetos que representam outras contribuições para a ciência. Daí vocês vão trazer no dia 19/2, sexta-feira, na nossa próxima aula de ciências, e vamos fazer juntos a atividade, ok? Então, vamos repetir aqui. Vocês vão trazer imagem de objetos que representam outras contribuições para a ciência. Vocês vão trazer essas imagens desses objetos no dia 19/2, sexta-feira, certo? Muito bem, chegamos ao final da nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? E agora vamos ficar com a aula de matemática. Até mais, gente. Tchau, tchau.